o Drácula num livro lindo, gente. Livro lindo da Dark Side, tá? Um livro lindão, gente. Fantástico, que vale a pena ler. Não só pelo conteúdo, mas pela beleza do livro. Pois bem, a história todo mundo sabe, né? A história do Drácula, do vampiro, todo mundo sabe. Então é preciso fazer uma avaliação do livro que não seja uma contação da história, né? Não seja um recontar da história. Na oportunidade de reler esta obra, né? Eu percebi, evidentemente, contextos que eu não havia percebido na adolescência. Percebam que esse livro ele é escrito por Bram Stoker quase no século XX, final do século XIX. Ele é, portanto, um cidadão da era vitoriana, né? Onde havia um estímulo cultural para que o inglês se visse como alguém emocionalmente controlado, como alguém que pratica filantropia, como alguém cristão, né? Evidentemente uma hipocrisia, mas enfim, né? Aquele cidadão equilibrado, nobre, num contexto de uma Inglaterra que havia dominado os mares, portanto uma potência, o Império Inglês. E evidentemente que eles se sentiam como superiores aos demais colonizados, porque eles tinham várias colônias, né? Portanto, eles eram os colonizadores e, portanto, detentores de uma racionalidade, de uma importância, de uma força, né? de qualidade superior aos colonizados. Também, século XIX, é preciso que se tenha em mente que havia uma corrente desde o século XVIII, uma corrente literária chamada romantismo, que, por outro lado, né, falava-se, por outro lado, no sentido dessa moralidade, desse jeito de ser no mundo que eu falei, né? Então, por outro lado, o romantismo, ele pregava as emoções, ele pregava a existência de um mundo anterior melhor, o amor, o carinho, o afeto entre as pessoas, a humanidade, né? Uma vida densamente vivida, em contraposição a que uma visão mecanicista do mundo, das máquinas, da indústria da época, né? Vejam que isso, do ponto de vista econômico, eles haviam passado no século XVIII do mercantilismo, onde os recursos das colônias eram drenadas para o enriquecimento do império, enriquecimento do rei, dos reis, e agora iam para o capitalismo, aonde agora precisava-se de produção e consumo, portanto precisavam de máquinas, precisavam de tecnologia, e os trabalhadores estavam sofrendo. O romantismo caía bem para os trabalhadores, né? Então, eles estavam sofrendo porque trabalhavam 12 horas, porque crianças trabalhavam, porque havia aquele frenesi pela produção e, portanto, pelo consumo que justifica buscar colônias, não só para trazer o ouro de lá, quanto para vender produtos. Então, era esse o contexto que o Bram Stoker vivia. E portanto, ele, ao escrever sua obra, ele representava estes pensamentos, não sei se consciente ou se inconsciente, mas ele era um cidadão da sua época, assim como eu sou da minha, assim como tu és da tua. E percebam que ele descreve este personagem como um estrangeiro. Ele é um nobre, o Conde Drácula, conde, parece que nem a condição de conde existia no país de nascimento do Drácula, mas ele é um nobre, pelo menos ele é um nobre, um conde, né? E lá, ele, na sua terra natal, ele era um senhor, ele era um
um aristocrata antigo dentro da sua cultura, e lá ele era um senhor. E assustadoramente para ele, ir para a Inglaterra, o seu desejo de ir para a Inglaterra, o colocava na condição de ser apenas mais um. E, portanto, ele ia perder esse senhorio, essa importante. Então, ele ia perder a sua história. E ele deixa bem claro, quando ele, ao mesmo tempo que ele diz, eu quero aprender inglês e ser fluente e não ser reconhecido como um estrangeiro, porque ser estrangeiro não era bem visto na Inglaterra, né? Ele também não quer perder a sua história, a sua essência, né? E, portanto, ele, inclusive quando ele vai para a Inglaterra, ele leva caixões com terra, né? Leva a sua história junto, o lugar da onde nasceu, a sua cultura, o seu jeito de ser no mundo, ele leva junto em caixas, né? Nos navios. Também é importante dizer que o estrangeiro, o colonizado, o estrangeiro, ele não era bem visto na Inglaterra. Não era bem visto porque competia por empregos. Mas não só isso, a Inglaterra, que se via de maneira superior a uma cultura exemplar, e era, de certa forma, invadida por outras culturas, por outras formas de viver a vida. Né? Então, ao mesmo tempo que eles colonizavam, né, abria-se uma ponte e os colonizados aportavam a Inglaterra e traziam com isso desconforto. Interessante, lembrando que ele não foi àquela região, tá? Ele leu sobre a região do Drácula, mas ele não foi lá. Ele descreve as paisagens, e é interessante, ele não é objetivo, ele descreve, ele diz como é, porque ele não foi, ele diz como é, tudo exótico. E quando ele vê as mulheres, ele diz, de longe são belas, de perto, nem tanto. Seus corpos são desproporcionais. Os homens, estes que eu vejo, são mais bárbaros que os outros. Então, ele já vai descrevendo e mesmo qualificando ou desqualificando aquele lugar. E como representante de sua época, ele acaba dizendo lá adiante, ele acaba dizendo mais ou menos o seguinte: Mirna, que é uma das personagens, tu és tão inteligente que tens um cérebro de homem e um coração de mulher. Mais ou menos isso. Percebam? Ela é tão boa que tem um cérebro de homem. Porque se não for homem, né? O que lembra aqui que na Inglaterra havia lá um desconforto em relação às feministas, né? Então, ali ele coloca a mulher no seu devido lugar. Desculpa se eu estou... eu acho que tirando a magia do livro, né? Mas são os fatos históricos. Olha que interessante. O Drácula, esse sujeito estrangeiro, ele sai desse seu país, leva a sua história nos seus caixões, a terra, né? E na Inglaterra ele quer formar um exército, então ele vai agredir a metrópole. Ele é um estrangeiro e vai agredir a metrópole. E esse exército é pela sedução, é pela contaminação, não é de uma maneira forte, máscula e viril, não, ele vai contaminar. Ele vai sugar o sangue da metrópole e ao sugar ele deixa um jeito diferente de ser, ou seja, ele contamina, portanto essas pessoas passam a estar sob o comando dele e passam a agir como ele. Curioso, né? Então é o estrangeiro que vai contaminar. Inclusive ele não é bonito, ele é exótico, ele é o diferente, ele chama atenção, mas ele assusta, seu olhar é vermelho, os caninos, né, salientes, então ele amedronta, ele tem um poder hipnótico, ele consegue seduzir as pessoas, então ele sequer precisa ser exatamente violento, apesar de que inúmeras vezes ele é. Outro elemento que eu achei bastante importante é a luta, vamos dizer assim, do romantismo, ou ainda
a luta, romantismo no sentido da literatura, né? Mas uma luta entre um sentimento medieval, um sentimento antes do mercantilismo, assim, das crenças, da vida na natureza, né? Do medieval, que passa pelo racionalismo, que passa pelo iluminismo, né? Vamos dizer assim, e ao chegar lá quase no século XX, né? Há um problema ali, porque tem o Van Helsing, que é filósofo, que é um médico, que é um cientista, mas é um ocultista também, né? E ele tenta harmonizar, ou seja, ele usa um pensamento arcaico, talvez, né? Místico, e ele equilibra com a ciência para tentar salvar as pessoas da influência do Drácula. Então, ao mesmo tempo, ele tem um discurso dúbio, ao mesmo tempo, ele tem dois discursos. Ele critica se a pessoa se desequilibra, se sai da racionalidade, mas ao mesmo tempo ele diz, olha, mas a racionalidade não é tudo, é preciso outros tipos de entendimento, é preciso ler a racionalidade e ter outros tipos de entendimento. E um entendimento que leva ele a usar, por exemplo, alho, usar o crucifixo, usar elementos, né, religiosos para, junto com a ciência, ele poder controlar essa maldade, essa presença do Drácula. Então, ao mesmo tempo que ele usa um fonógrafo, uma máquina de escrever, datilografia e outras tecnologias, trens, ele leva consigo o alho, leva consigo, né, um esoterismo, um misticismo, porque só assim ele vai vencer o mal que se apresenta. Outro elemento que eu achei muito, gente, mas muito interessante. Não sei se vocês perceberam. O Drácula, ele não fala. Ele não tem voz. O livro, o autor não dá voz ao estrangeiro. Não dá voz ao Drácula. O Drácula não fala, não diz o que pensa. Ele é descrito nas narrativas, nos diários, nas cartas. E se o Drácula fala alguma coisa, é entre aspas, deixando bem claro que é alguém falando por ele. Portanto, o entendimento do estrangeiro, do Drácula, de maneira alguma é permitido. Ele é um sujeito que não tem voz, ele é descrito e valorado pelas pessoas que escrevem sobre ele, né? Então, percebe-se que é totalmente uma visão inglesa. Então, do seu ponto de vista deste irlandês inglês, né, ele não dá voz nem vez e acaba vencendo o mal, porque ele alia a fraternidade dos seus amigos, ele alia o mito à ciência, ele alia a bravura da mulher, né? Mirna sempre junto, né? Mas sob o comando astuto do homem, do cérebro, do inteligente, do inglês, né? Que orienta tudo, inclusive as mulheres. Portanto, é nesse caldo cultural, sob esse ponto de vista, que é interessante ler a obra e para compreender o seu autor e o seu tempo, certo? Abraço e até a próxima.